Fronteira Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fronteira Cast, o seu podcast acriano. Estamos em agosto de 2022. Eu me chamo Lunaira Valdez. E eu, Márcio Levi. E aqui você fica sabendo de tudo sobre educação, saúde, esporte, cultura e muito mais. Então, fique com a gente. E no episódio de hoje vamos falar de um assunto bastante importante, um assunto que ultrapassa as fronteiras. Vamos falar das pessoas em situação de rua, a população de rua aqui na capital acreana e também da situação dos imigrantes, pessoas que chegam, que passam pelo nosso estado. A nossa convidada especial de hoje é Maria da Luz França Maia, gestora de política pública e chefe do Departamento Proteção e Defesa dos Direitos Humanos. Maria da Luz, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu estou aqui à disposição para responder as perguntas, que vocês tenham para fazer aqui hoje. Gestora, no começo do nosso bate-papo, do nosso podcast, a gente colocou a questão do aumento da população em situação de ruas aqui na capital. E essas pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde, elas sofrem muita violência, E a gente sabe que a senhora trabalha com a questão dos imigrantes que chegam aqui na nossa região. A senhora tem identificado essa questão do assédio, até mesmo do crime, da violência como um todo nessas pessoas que estão numa certa situação de vulnerabilidade? Bom, em primeiro lugar, quero dizer para vocês que eu já trabalhei com a população em situação de rua há 3 anos e tive também a oportunidade de ajudar no plano estadual para a população em situação de rua. E realmente é um sofrimento, é violência, sim, as pessoas sofrem violências e também a rejeição das pessoas, quando estão em situação de rua. E às vezes as pessoas falam também, às vezes do cheiro das pessoas, alguma coisa assim, mas muitas vezes as pessoas não sabem que aquilo também é uma defesa para que elas não sofram violência, E infelizmente, muitas vezes essas pessoas, elas, quando recebem algum tipo de acolhida, é exatamente de quem trabalha, de quem presta um acolhimento e um serviço. Muitas vezes o bom dia que recebe são das pessoas que trabalham com isso. E falando da população migrante, eu trabalho com a população migrante, trabalho com as migrações tem mais de 10 anos. E é um desafio para a gente, nós estamos conseguindo organizar a política, porque existem sim pessoas em situação de rua e a gente sabe que a segurança é um direito de todos, tanto da população migrante como da população não migrante. E isso, muitas vezes, por migrante é ainda mais difícil. Por quê? Porque eles não sabem onde procurar os serviços, porque eles não falam a língua portuguesa, e fica difícil para eles acessarem não só o serviço de segurança, principalmente às vezes quando chega na rodoviária, ali nós já tivemos, falando de Rio Branco, que tem também lá a fronteira, já tivemos situações de violência, porque não fica segurança ali a noite toda, de assalto, de outras coisas, e é realmente um fato de que eles estão numa situação mais vulnerável ainda do que os nacionais com relação à questão da segurança em se tratando de população em situação de rua. Quando eles ficam em situação de rua, porque tem imigrantes, tem população que chega que eles têm como pagar um hotel, Mas a maioria do público que passa por nós, eles não tem realmente condição de pagar um hotel, fica realmente necessitando da assistência social e até conseguir, que eles cheguem, acessem ao serviço, eles passam por muitas coisas. E falando um pouco sobre essas pessoas em situação de rua, a senhora citou aí a questão dos imigrantes, que pode ser fazer parte também desse público. E qual seria o outro perfil dessas pessoas? Além de imigrante, qual o perfil dessas pessoas? A maioria são homens, mulheres? Olha, tem várias populações, A gente tem população de mulheres, a gente tem população de homens. Quando eu trabalhei com população em situação de rua, tinha mais homens. Mas também tinha situação de criança e adolescente, situação de trabalho infantil, porque estar na rua também, população em situação de rua, é quando as pessoas também se utilizam do espaço, para viver ali, para sobreviver. E muitas crianças, quando eu trabalhei no CREAS, isso faz um pouquinho de tempo, mas a gente não se ausentou da política, que na secretaria que eu trabalho, que nós construímos o plano, é um departamento que fica ao lado, e nós estamos participando, E
é o perfil também de criança e adolescente. Tanto que tem um fluxograma construído em parceria com o Ministério Público e outras instituições para que a gente trace o fluxo de criança e adolescente para saber, diante das vulnerabilidades, os encaminhamentos, que envolve Conselho Tutelar, que envolve Segurança Pública, Ministério Público, a nossa secretaria, os abrigos, a Segurança Pública, eu digo as polícias, né? Porque nós temos uma delegacia também de proteção, né? E juizado de infância. Quer dizer, é uma rede. Então, se juntam todas as pessoas para discutir e foi criado um fluxo para, principalmente, criança, né? Que é prioridade absoluta e ficam vulneráveis a situações de violência, como exploração sexual, exploração de trabalho, entre outras. E aí foi preciso construir um fluxo que envolve também o Centro POP, que é um serviço da Secretaria de Assistência Social do município, que fica também um trabalho com os CRAs, com os CREs, né, para que a gente possa, que essa rede possa garantir o direito da criança e adolescente, que a gente possa realmente combater essas violações, porque acaba sendo que são violações de direitos, né? A senhora colocou um ponto muito importante e citou a questão do Centro POP, né? O Centro POP, muitas pessoas não têm o conhecimento e não sabem a importância que é o Centro POP nesse contexto, né? A senhora, claro, tem a experiência. Qual, na sua visão, a importância do Centro POP? A senhora poderia até citar para os nossos ouvintes quais os serviços ofertados pelo Centro POP em relação à população em situação de rua? É porque o Centro POP, ele tem o serviço especializado de abordagem social. Então, tendo a notícia de que existe uma situação de vulnerabilidade, que seja criança, que seja adolescente, idoso, migrante, e eles têm a equipe especializada, eu já fiz parte dessa equipe, que faz a abordagem, vai no local e aciona os serviços que forem necessários, que seja de saúde, que seja próprio CREAS, digamos que no meio dessas situações, eles identificam uma pessoa que foi vítima de tráfico de pessoas ou que está sendo vítima ou de exploração sexual ou alguma coisa. Quem ele vai acionar? Ele é uma porta de entrada para os outros serviços, como o CRES, por exemplo, que tem uma equipe especializada para atender quem sofreu abuso, exploração sexual, foi vítima de tráfico, de violência e de outras situações assim bem complexas, né? Que inclusive é proteção social especial. E aí eles estão inseridos dentro dessa política, inclusive com tipificação nacional dentro da política do SUAS, né? Da assistência social. Levando em consideração tudo isso que a senhora já apresentou aí pra gente, é importante informar ao ouvinte que as pessoas em situação de rua não são somente dependentes químicos, que geralmente quando se fala em população em situação de rua, as pessoas já remetem a dependentes químicos. Verdade, é o estigma, né, que se cria. Então, na experiência que eu tive, quando eu fazia abordagem, que ia na rua, conversava com as pessoas, criar aquele vínculo com as pessoas, eu cheguei a atender pessoas que tinham doutorado e atendi pessoas que eles não tinham vício de nada, né? Trabalhavam, iam, voltavam, fazia da rua espaço, mas eles iam e voltavam. Inclusive, tinha pessoas que tinham namorada, que ia, voltar, comprar presente, achava muito lindo as histórias deles, pessoas que têm história como qualquer outra pessoa, pessoas que têm valores como qualquer outras pessoas, e é maravilhoso você conviver com essas pessoas, porque muita gente tem uma ideia muito equivocada, achando que aquelas pessoas, eles têm histórias lindas, eles têm valores lindos, e tem muito para nos ensinar, inclusive. Por exemplo, naquele tempo que eu trabalhava com essa população, se eu chegasse em algum momento querer estar ali, ele está em segurança, eles não iam causar, e as pessoas às vezes têm medo, inclusive, das pessoas, e não é isso, são seres humanos, né? Inclusive, eles se organizam, a população em situação de rua aqui em Rio Branco tem até associação, né? Tem pessoas que vão para a mesa com a gente, que debatem a política pública para a população em situação de rua, que é um avanço, né? E participam, né, de toda essa construção, e é importante para as pessoas saberem que não são pessoas que estejam vazias de valores, de princípios, não é isso não, tem, né? Inclusive, se a gente for pensar que tem pessoas erradas em qualquer lugar, na rua, nas instituições, né, que fazem coisas que não, né, a gente sabe disso, que acontece essas coisas. Então, é muito ruim
trazer um estigma para essas pessoas sem conhecer, sem saber o que realmente, né, e aquilo que eles passam, as dificuldades que eles passam na rua, a superação que eles têm que ter a cada dia, que tem muito para nos ensinar. Às vezes a gente tem problema, né, e se dói com problema, às vezes que a gente... Lógico, cada um vai de acordo com cada um o seu problema, mas aquelas pessoas passam tanto problema que muita gente fosse ali ter contato, conversar, escutar e sair renovado. A senhora colocou um ponto muito importante quando se refere à questão que muitas pessoas têm um grau de instrução até elevado no meio dessas pessoas. Com a sua experiência, quais são as principais causas que a senhora identificou durante tanto tempo que a senhora trabalhou dessas pessoas chegarem a essa situação de rua? É uma questão de falta de estrutura familiar, os vícios? O que a senhora identificou com o tempo de trabalho que a senhora exerceu? Olha, e exerce, claro. A dependência química, ela é bem... É uma doença, na verdade, né? E nem todos nós, e assim... precisa, é um tratamento de saúde mental. Quando tem uma pessoa em casa que tem uma situação de dependência química, todo mundo fica adoecido. Então é muito difícil, se não tiver um acompanhamento, um tratamento para todas as pessoas e que as pessoas possam compreender que é uma situação de saúde, dificilmente as pessoas vão ter a condição de lidar com essa situação. E acaba que às vezes não consegue conviver e as pessoas começam a brigar e começam realmente a se desentender. Alguns já chegaram até a botar para fora, familiar de não querer, né? Mas não é só isso, tem outras situações afetivas. Eu já tive contato com situações que uma senhora que foi traída, né, pelo esposo, e aí ela saiu desesperada com aquela situação, foi lá debaixo da ponte e começou a beber, e dali ela voltou lá e foi voltando, só encontrou refúgio naquele lugar porque as pessoas acolhem também lá na rua. E aí ela acabou ficando por ali. Então tem muitas situações, né? Separação, tem muitas coisas que tem muitos fatores. Cada pessoa tem a sua motivação de estar ali, né? E aí, às vezes, a dependência química é uma das principais. E continuando nesse assunto das dependências químicas, a senhora poderia falar pra gente quais seriam as drogas que mais são utilizadas por essas pessoas nessa situação? Olha, falando da minha experiência, eu vi situações de bebida, de cocaína, de maconha, de crack, né? Vi gente quase morrer, levei muita gente no pronto-socorro para ser acolhida e mais. Quando cheguei, às vezes, no atendimento de saúde, também ser destratada, porque às vezes as pessoas, quando a gente chega ali, não sabem que nós somos de uma instituição. Quando sabem que nós somos de uma instituição, até tem pessoas que tratam mal, quando é de uma instituição, alivia. Mas eu já passei por situações que as pessoas não sabiam que eu era de uma instituição, pensava que eu era um familiar da pessoa e tratou muito mal. Aconteceu, mas também tem gente que compreende, tem gente que atende muito bem, tem médico, assim, nesse dia que aconteceu isso comigo lá o rapaz que eu levei, o médico foi assim de excelência, né? Fiquei até emocionada com o atendimento dele, mas quem me atendeu naquela época, que não foi agora, né? Não foi legal. Assim como já tive tratamento da polícia, já fui empurrada pela polícia junto com eles, quando tentava levar eles para um evento que a gente tinha organizado com as camisas que diziam assim, ataque a causa, não a pessoa, alguma coisa assim, que eu acabei dando as camisas para os policiais, porque... E saí, né? Eu dei as camisas e saí, porque a frase era assim, bem oportuna, na verdade, para o que aconteceu ali. Alguns nem receberam. E aí, assim, estava tudo organizado para eles participarem do evento junto com a gente. E eu não consegui. Eu saí de lá frustrada, né? Porque estava tudo já muito bem organizado. E naquele dia até empurrão eu peguei junto com eles. Então, não é fácil não, viu? Quando a senhora fala em relação aos órgãos públicos, né? Claro que a senhora faz parte de um que faz todo o apoio, faz todo um trabalho a essas pessoas. O Ministério Público, né, tem um núcleo, né, que é o NATERA, que é o núcleo de apoio a essas pessoas, né? Acredito que a senhora já teve um contato com esse órgão. Como é que a senhora vê, não só o Ministério Público, mas também o Tribunal de Justiça do Estado do Acre? Até recentemente ele fez um projeto cidadão voltado para essas pessoas, né? Como é que a senhora vê a presença do Ministério Público, do Tribunal de Justiça,
o judiciário em si tendo um olhar mais, digamos, especial para essas pessoas? Qual a importância disso? É muito legal a sua pergunta, porque essa causa é uma causa de todos nós, né? É muito complicado você achar que você está cuidando do seu filho, protegendo, botando dentro de casa e achar que ele está seguro sem cuidar de quem está lá fora. A gente tem que fazer isso, o juiz tem que fazer isso, o promotor tem que fazer isso, a sociedade tem que fazer isso, a escola tem que fazer isso. Nós temos que preparar as pessoas para acolher, para ajudar, para respeitar, para fazer a lei funcionar, que no caso do Ministério Público, como ele é o fiscal da lei, né, ele está sempre ali atento, né, com as políticas para que elas sejam criadas, cobrando de quem tem o dever de fazer e ao mesmo tempo é um parceiro, né, nessa construção, participa todo mundo junto, a Defensoria Pública do Estado, o doutor Celso é magnífico, a doutora Flávia nessas causas aí que a gente abraça, né, de direitos humanos. E nós participamos, enquanto a nossa Secretaria de Estado e o Departamento de Promoção das Políticas, que é o outro departamento, que é a Gorete, que coordena a Gorete Pinto, nós estivemos sim lá também, né? Inclusive tem um setor lá que se chama Registro Civil de Nascimento, que a gente estava lá, além de distribuir, conscientizando as pessoas, fazendo a documentação civil dessas pessoas. Então, assim, a gente também promove a cidadania, né, de quem está nessa situação, sem documentação, que seja população de rua, que não seja, mas nós estivemos lá também nesse evento. Eu gostaria de saber da senhora sobre, nesse período de pandemia, que foi um período muito difícil para todos, e a questão das pessoas em situação de rua. Como ficou? Essas pessoas ficaram desamparadas durante esse período de pandemia? Como que funcionou? Teve alguma política pública que envolveu essa questão das pessoas em situação de rua? Bom, eu estive mais estrategicamente nesse período porque eu me enquadro no grupo de risco e eu acompanhei, mas ajudei a fazer muita coisa. E no período da pandemia, a Secretaria trabalhou o tempo inteiro e eu não sei se vocês lembram que no tempo da pandemia nós tivemos a seguinte situação. Além das que a gente já tinha, a questão da dengue, a pandemia, a enchente e a situação migratória lá na fronteira, que inclusive ficamos com mais de 300 pessoas naquela situação lá na fronteira, pessoas em cima da ponte, não era nem situação de rua, era no entrelugar que não era nem na rua, era num lugar que era a ponte da integração, né, no meio, que não podia entrar, não podia sair. Ficaram ali 3 meses, foi preciso judicializar toda aquela situação. Mas o tempo todo, as instituições e principalmente a nossa secretaria lá, nós, aliás, né, em todos os municípios, não só em Rio Branco, né, e principalmente na fronteira, foi possível. Assim, houve um desdobramento muito grande de todas as equipes, assim, até gerou um prêmio, um reconhecimento do Prêmio de Direitos Humanos do ano passado, porque as pessoas mereciam, realmente, porque enquanto muita gente não teve a condição de ficar em casa e de alguma coisa, a nossa secretaria, junto com as prefeituras, assim, foi gigante, sabe? Muita gente pegou Covid, assim, no começo a gente participamos de um grupo, né, que é o primeiro grupo de combate à Covid, o primeiro comitê que tinha Polícia Rodoviária Federal, tinha tudo. Até um colega nosso morreu, que foi o inspetor Silveira, né? Que a gente lamenta, sente muito, um parceiro de anos e anos. E aí, por conta desse trabalho conjunto, né? Nós perdemos alguns. E a gente lamenta muito. Mas estivemos o tempo todo presente e buscando, principalmente nas migrações. Eu também não sei se é do conhecimento de vocês, que nós ficamos 1 ano com os indígenas Waraus, acolhidos primeiro numa escola, depois foram para a Chácara Aliança, e por fim eles resolveram, né, migrar novamente, mas nós ainda ficamos com os migrantes Warau por muito tempo. E hoje nós temos ainda o abrigo Chácara Aliança,
depois de amanhã vai estar sendo inaugurado um em Brasileia, que é depois de uma luta de todos nós, de criar comitê de apoio ao migrante refugiado, tudo isso. Aí, graças a Deus, os prefeitos aderiram, né, e o Ministério Público fez um termo extrajudicial, e aí, por fim, a casa de acolhimento começou a funcionar e vai ser inaugurada dia 26 agora, né? Eu estou indo para lá, e já fui para fazer em Brasileia, Itaçolândia, exatamente o fluxo, para que essa casa, quando ela começasse a funcionar, já entrasse dentro do fluxo, e agora vamos fazer o fluxo de toda a rede lá de Assis Brasil agora, nessa semana, e esperamos, assim, com isso a gente possa diminuir as vulnerabilidades e populações na rua, aí correndo risco de grupos, né, de organizações, né, criminosas, de contrabando de pessoas. Então, se a gente organiza essa política e a gente age, eu penso que a gente vai proteger e trazer uma mobilidade para as pessoas, né? Uma tranquilidade enquanto elas estejam aqui no nosso território. Lembrando que você está ouvindo Fronteira Cast, e a nossa convidada de hoje é muito especial, a Maria da Luz. Ela é gestora de políticas, gestora pública, né? Com vasta experiência na questão da população de imigrantes e também pessoas em situação de rua. A senhora comentava há pouco, a gente sabe que isso é um problema nacional, né, mundial, a questão as pessoas em situação de rua. E aqui em Rio Branco a senhora citou a questão da fronteira, né? A gente sabe que o estado do Acre é uma passagem de pessoas que procuram os mais diversos destinos do mundo. Mais especificamente na fronteira Brasil-Peru, como é que está essa relação? Existe um apoio dos gestores locais, dos gestores municipais em relação ao trabalho de vocês voltado para esse segmento? Olha, tudo é uma rede de atendimento, né? As responsabilidades, elas são compartilhadas, primeiro legalmente, né? Pelos marcos legais, pelas leis, pelos tratados, por tudo. E aí, essa gestão é compartilhada. A Assis Brasil tem o abrigo já, né? Tem um abrigo que é para 50 pessoas, já tem um pouco de acolhimento, né? Nós somos o governo do estado. Nós trabalhamos com o apoio técnico, a parte da diretoria de assistência social busca os cofinanciamentos, né, tanto para todas as políticas de assistência como para as migrações. E tem um diálogo da nossa secretária, Ana Paula Lima, sempre com o governo federal. Ela já foi, inclusive, já teve que ir a Brasília algumas vezes para tentar buscar recursos, principalmente nessa parte mais do tempo da pandemia, que represou muita gente, né, e demandou um esforço de todas as 3 esferas de governo. Então, assim, é um trabalho em parceria. E dizer para vocês que a gente tem o Comitê Estadual de Apoio aos Migrantes, Apátridas e Refugiados. Ele é um comitê que ele é composto por várias instituições, Defensoria da União, Ministério Federal, Ministério Federal do Trabalho, a Caritas, as Secretarias de Educação, de Saúde, de Segurança, a própria nossa Secretaria, dentre outras, a PRF, dentre outros que estão ali para discutir realmente, né? Tem um monte de atribuições dentro daquele comitê, que inclusive eu faço parte, sou titular, representando a secretaria, inclusive faço parte de um comitê agora nacional, que tem reunião essa semana também, para que a gente possa, de fato, organizar a política e, assim, situando cada ator na sua responsabilidade, que seja o governo federal, que seja o governo estadual, que seja os governos municipais, que seja a sociedade. Tem muita coisa que precisa organizar, a gente sabe que sim, a gente tem dificuldade com a saúde, com a segurança, que nem a gente, mas a gente está organizando isso e eles estão participando, tanto a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a PM, dentro do comitê, quem está ali também representando dessas polícias, que estão todos representados. E nós temos feito um trabalho em parceria muito bom. Quem está ali está buscando organizar as coisas. Tem uma outra falha lá, a gente sabe que sim, na nossa esfera também, lógico, mas o que a gente está buscando é organizar. E eu estou à frente dessa política, não só essa, né, que eu coordeno o departamento. Dentro desse departamento tem enfrentamento ao tráfico de pessoas, tortura, trabalho escravo, capacitações e atendimento quando as pessoas buscam tudo, não encontram, aí chegam, pede socorro, é a gente que organiza a rede, organiza o caminho para que a pessoa tenha seu direito resgatado. E é assim que a gente tem feito a peleja ali. Então, para finalizar, a gestora poderia falar para a gente a importância do papel da sociedade em relação a essa população
porque as pessoas muitas das vezes acham que são somente o poder público que precisa estar envolvido, fazendo algo por essa população, mas não, a sociedade também tem um papel que pode ajudar. A senhora poderia falar pra gente? Primeiro, vamos falar da sociedade civil organizada, como, por exemplo, a Caritas, Pastoral do Migrante e outras instituições, a OAB, a OIM, o Acnur, que são ligados à ONU, são importantes porque essas pessoas vão cobrar, vão apontar caminho, vão fazer a parceria, tem projetos, tem um monte de coisa que ajuda nisso daí, né? Ajuda a organizar, ajuda a capacitar, tem um monte de coisa bacana das instituições não governamentais. A OIM nos ajuda com capacitação, o Acnur nos ajuda com doações e capacitação também, né? A Caritas, meu Deus, a Caritas diocesana aqui, agora só que a gente tem que pensar como um todo, e o papel de vocês como mídia é muito importante, porque vai para a sociedade vai ouvir e vai reproduzir. Então, por exemplo, se eu coloco, por exemplo, a crise migratória na fronteira, a crise dos migrantes, ou então imigrante ilegal, não existe pessoa ilegal, não existe crise dos migrantes, existe crise no mundo da crise, eles vivem fugindo para chegar até aqui. Então, assim, a gente tem que como jornalista, construir esse discurso. Mas, além de tudo, a gente tem que pensar na desconstrução e combater também, tanto nós quanto vocês, a xenofobia. Porque a sociedade, muitas vezes, ela rechaça o outro estrangeiro, às vezes os coloca como sujeito de terceira categoria, porque não são brasileiros, porque são refugiados, com esse nome de refugiado que as pessoas não entendem. A gente precisa propagar o que é um refugiado, o que é um migrante, o que é uma apátrida, as vulnerabilidades que essas pessoas passam, né, as dificuldades, né, principalmente as crianças, o que acontece com as crianças, com as mulheres, a exploração sexual, os abusos sexuais, as violências sexuais. As pessoas precisam entender que se eu não quero isso para mim, para o meu filho, eu também não quero para os outros, porque ele vai sofrer tão quanto ou mais, porque já não fala a nossa língua, já está numa situação que não tem emprego, né, um monte de coisa. Então, a gente tem que pensar isso. E uma das coisas que a gente tem que fazer, assim, com muito empenho, é combater a xenofobia, porque essas pessoas são sujeitos, tanto que nós chamamos ele de migrante como uma inclusão, mostrando que eles são pessoas sujeitas de direito, não aquele imigrante, só o conceito, né, de imigrante, emigrante, aquele que entra, aquele que sai, não é isso. Nós precisamos entender que essas pessoas têm direitos, né, e o primeiro é a vida de todos, né, tem direito à saúde, tem direito à educação e que nós temos que respeitar a nossa lei e saber que racismo, xenofobia, discriminar a pessoa é crime. E as pessoas vão abuso sexual, tratar o outro como se não fosse humano, né? Como não tivesse alma porque é um imigrante, é um estrangeiro. Não, isso é crime. A recusa do outro. E aí tem muita coisa que está prevista em lei que as pessoas não sabem que a gente precisa divulgar para proteger o direito dessas pessoas e entender que eles estão aqui e que eles estão passando por aqui. Quem vai ficar está contribuindo com o desenvolvimento do Brasil, está contribuindo com impostos e está nos ensinando muita coisa boa. Eu aprendi muita coisa. Com certeza, todos nós aprendemos, né? Uhum. A gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação conosco. Com certeza as pessoas que estão ouvindo aprenderam muito com as suas experiências, claro. E faça as suas considerações finais, qual o recado, qual a mensagem que a senhora deixa para os nossos ouvintes. Bom, nos colocar no lugar do outro é uma das coisas, né? Nós precisamos sempre pensar assim, né? Nos colocando, sendo empático e olhando que se nós temos problema no nosso país, você imagina quem chega que foi expulso do seu. Dizer para vocês também que eu tenho um capítulo num livro de um projeto do Mato Grosso, quem quiser também ter acesso. Fale, né? Dele pra gente, por favor. Então, é porque tanta gente falou sobre haitianos, nós atendemos mais de 30 mil haitianos, 38 mil, e tinha muito senegalês, e todo mundo achava que senegalês por ser negros também, né, por serem negros, eram tudo a mesma coisa e colocavam dentro do mesmo saco, e é bem diferente por conta da cultura. Eles são muçulmanos, tem muita coisa diferente, né? E aí eu acabei que eu fui escrever um pouco sobre, lógico que eu fiz o recorte, né, do histórico de tudo que aconteceu aqui pelo nosso estado nesses 10 anos, mas isso foi publicado ano passado, sobre a tríplice fronteira, na verdade, que migrar é um direito humano para além de qualquer fronteira. E aí esse livro
Ele é de um projeto do Mato Grosso, está dentro de um livro de políticas públicas, tem 3 capítulos do Acre e um é o nosso, que é o primeiro. Assim, ficou lindo, gente. Se vocês quiserem depois, assim, que eu passe as referências para vocês darem uma pesquisada, lógico que ele, assim, eu tive que comprar, né, o livro, né, porque a editora não forneceu para o autor do livro, né. Inclusive eu escrevi junto com 2 doutores do curso de Direito e o meu filho, que é acadêmico de Direito, como coautores, e ficou muito legal, gente. Que bom, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Nós conversamos com a Maria da Luz França Maia, gestora de política pública e chefe do Departamento Proteção e Defesa dos Direitos Humanos. Interessante, né, Pâmela, que o nosso papo era abordar a população de rua em Rio Branco e acabou que a gente abordou vários assuntos e com certeza foi muito bom. Pra gente foi uma aula aqui, na verdade. Isso, e justamente para tirar da cabeça das pessoas essa ideia de que as pessoas, a população em situação de rua são apenas dependentes químicos. Então pode ver que a gente entrou aí na parte da imigração, indígenas, falou de pandemia. Então foi um papo muito legal. Muito obrigada pela participação. E a gente, enquanto sociedade, nos cabe refletir e também dar a nossa contribuição, né? Seja você como a gente como jornalista, você como comerciante, como funcionário público, todos nós, a gente pode fazer algo a mais, né? E entender que essas pessoas não são invisíveis, como muitos dizem, né? Então não são invisíveis, são pessoas que fazem parte da nossa sociedade e que precisam sim de uma mão, de uma ajuda, seja ela qual for da sua parte. Gente, já estamos chegando ao final do nosso podcast, Fronteira Cast. Você sabe que a gente sempre traz bons convidados aqui e com certeza, como nós aprendemos, eu tenho certeza que você aprendeu. Trabalharam nessa edição conosco eu, Márcio Levi. Eu, Lunaira Valdez. E na edição, Edioclei Levi. Nos bastidores, claro, toda a edição do trabalho do nosso querido Edinho Levi. E não podemos esquecer do Célio Roberto. Nosso mestre, na verdade. Nosso mestre. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pela participação da nossa querida gestora da Luz, que esteve aqui conosco. Obrigado a toda a equipe e a gente se encontra nos próximos episódios. E você pode ouvir novamente essa edição e outras no Spotify do Fronteira Cast ou no canal do YouTube. Até a próxima. Até a próxima. Fronteira Cast.